Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes desse giro, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E também deixe aqui os seus comentários. Vamos ao giro de notícias atualizadas. Vamos acompanhar agora esse vídeo que é extremamente importante para a população. A advogada doutora Carolina Siebra, representante dos advogados dos processados pelos atos do dia 8 de janeiro, participou de uma audiência pública no Senado sobre as violações de direitos das pessoas presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, quando expôs o grau de absurdo a que chegam os abusos de autoridade nos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro. A advogada relatou sua experiência ao tentar defender uma pessoa sem que houvesse um mínimo de elementos para sequer localizar a pessoa. Ela relatou: o pessoal aqui do Senado pegou aqui nas imediações do Congresso, o processo foi encaminhado para a Justiça Federal e o processo estava em segredo de justiça. Ela explicou: eu só tinha um auto de prisão e não sabia onde ela estava localizada. Ela relatou que só teve contato com sua assistida poucos minutos antes da audiência de custódia, que não obedeceu às regras legais. Carolina Siebra contou casos absurdos, como juízes e procuradores lendo textos idênticos em que só mudavam os nomes dos acusados, enquanto as defesas foram solenemente ignoradas. Como exemplo, ela apontou que a defesa, obrigada a gravar vídeos com as alegações, incluiu o vídeo no processo e a decisão foi incluída 1 minuto depois. Ela lamentou: não é só ele não ter assistido, é ele ter passado na cara de todos nós que ele não assistiu, é ele ter deixado expresso que não ouviu a defesa. A advogada explicou como as denúncias são feitas em massa, assim como foram as prisões, e os presos e seus defensores são completamente silenciados. Ela lembrou: não são números, são pessoas que acreditavam e acreditam ainda na liberdade deste país, na pátria livre. São pessoas que vieram para orar. Siebra relatou um episódio em que brincou com um dos presos, dizendo que eles foram presos porque foram abestados. Ela disse: a gente ri, mas estão há 6 meses presos por ser bocó, por ter ficado tirando foto, acreditando que ainda existia direito no país, que o direito ainda estava sendo seguido e que eu só ia responder pelo crime que eu cometi. E não foi bem isso. Essas pessoas foram presas e tiveram seus direitos cerceados. A advogada explicou que, além do problema da incompetência do Supremo Tribunal Federal para investigar e julgar pessoas sem foro privilegiado, há ainda a questão da suspeição do ministro Alexandre de Moraes. Ela explicou: hoje eu me ponho a falar no Congresso, a dar entrevistas. Antes eu acreditava que o advogado só deveria falar nos autos. Mas se o juiz, relator do caso, tuita, chama tuitaço num domingo, fica dando entrevista, participa de live falando do caso, por que eu, que sou advogada de defesa, não venho para cá também falar pelos meus assistidos? O advogado é a voz dos assistidos e a gente foi calado por muito tempo. Ao concluir, a advogada falou da importância de que a população conheça os fatos e saiba dos abusos que estão ocorrendo. Ela disse: a gente está querendo o direito desse pessoal, o direito que está na nossa legislação. A gente não pode relativizar isso, porque a partir do momento em que a gente relativiza, a gente passa a ter uma insegurança jurídica muito grande e um precedente muito perigoso para a sociedade como um todo. Então, as pessoas que estão assistindo isso, elas têm que entender que isso hoje é com esses familiares dessas pessoas que estão aqui. Mas amanhã é com vocês que estão em casa assistindo pelo YouTube. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Todos os rendimentos de mais de 24 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim. Doutora Caroline Siebra, que é a representante dos advogados dos processados pelos atos do dia 8 de janeiro, esteve conosco, deputado Marcel Van Hatten, iniciativa sua, e que nós realizamos aqui na biblioteca. Aliás, a iniciativa foi dos familiares, mas o deputado Marcel abraçou. Não foi possível realizar, foi em consequência do cancelamento da audiência pública lá na Comissão de Segurança, por causa daquela semana de votação, né, da semana da reforma. E aí nós tivemos um evento na Biblioteca do Senado, histórico também, que foi o Fórum sobre as violações dos direitos das pessoas que foram presas no dia 8. Então, a senhora estava lá, fez uma brilhante palestra. Se conseguir fazer 20% do que falou ali, já é espetacular. Tá? Parabéns. Obrigada. A senhora tem 20 minutos com a tolerância da casa. Obrigada, senador Eduardo Girão. Em nome dele, eu saúdo os demais senadores. Em nome do deputado Coronel Meira, saúdo os demais deputados que estão aqui. O meu papel aqui é falar sobre as violações dos direitos dessas pessoas que estão presas desde o dia 8. E tem gente que foi presa também anteriormente, em dezembro, no dia 12. Então, a gente, enquanto advogados, temos o papel muito importante, que é o de dar voz a essas pessoas que estão detidas. Mas, infelizmente, não é isso que a gente está encontrando nesse campo de batalha. O nosso trabalho árduo, que começou lá no começo de janeiro, era ir descobrir primeiro onde estavam os autos, onde era que os nossos clientes estavam respondendo. O pessoal aqui do Senado, que foi pego aqui nas intermediações do Congresso, o processo foi encaminhado para a Justiça Federal. E o processo, ele corria em segredo de justiça. Então, se a gente jogava o nome do nosso cliente lá, a gente não conseguia localizar o processo. Tinha que ir pessoalmente lá na vara. No caso, eu fui na 15ª Vara Federal. Protocolei um pedido lá, pedi para a servidora pedir lá para o juiz para liberar os autos para mim, porque eu precisava fazer a defesa da minha cliente naquele momento. E aí os autos foram liberados naquele momento, mas não tinha praticamente nada. Tinha o auto de prisão, que também não trazia quase nada. Os clientes que decidiram no momento da prisão não falar, decidiram não ligar para as pessoas, como no caso da minha assistida, naquele momento, ela não ligou para nenhum parente. Os parentes dela entraram em contato comigo porque ela estava sumida, desaparecida, desde o dia 8 pela manhã, que foi quando o celular dela descarregou.
E aí eu só tinha um auto de prisão e não sabia onde era que ela estava localizada. E aí caí em campo, né, para procurar. E não estava em nenhum sistema aqui no DF. Ela não constava como presa. Eu consegui saber depois que eu cheguei na 15ª Vara e que tinha o nome dela lá e que ela realmente estava detida. E aí eu comecei a tentar descobrir como era que a gente ia atuar naquele processo. Se a gente tinha que atuar na 15ª Vara, porque já havia rumores que tinha um processo correndo no STF. E aí a gente chegava no STF e não tinha notícias. Você tinha que protocolar uma peça com o nome do seu cliente, dizendo que queria acesso, o mais irrestrito acesso aos autos que constasse aquela pessoa. E aí eu passei uns 4 dias esperando para saber quando era que ia ser a audiência de custódia. Chegava na colmeia, não conseguia entrar. Quando a gente chegava na colmeia, era um cenário de guerra, digamos assim, porque tinha uma cabana para os advogados ficarem ali debaixo, tinha uma fila informal anotada num papel, não tinha um horário certo, como era que você ia atender, onde era que você ia atender. E aí já que eu não sei se vou ser atendida, tá aqui a minha procuração, você pode colher a assinatura da minha assistida, porque vai ter a audiência de custódia dela, espero que em breve. E eu não tinha a procuração nos autos, né? E assim foi feito, um policial foi lá dentro querendo ajudar, colheu a assinatura, me trouxe de volta, e a primeira vez que eu falei com ela foi na antessala que era virtual, né, da audiência de custódia. Falei por 5 minutos com ela, a primeira vez que eu a vi. E aí eu trago que existe uma resolução no CNJ, que é a resolução 213 de 2015, que diz que o preso, porque isso também está nas convenções dos direitos humanos. Essa resolução 213, ela fala que aquele que foi preso, ele tem que ser conduzido a um juiz para que ele verifique a legalidade daquela prisão. E nessa resolução ela diz que aquele assistido, ele tem que ser ouvido pelo juiz que irá julgá-lo. E não foi isso que todos nós advogados assistimos. Vimos juízes que foram delegados para fazer aquele ato e, no caso da minha assistida, o juiz lia um script, ele nem decorou, ele lia mesmo. Estou aqui, delegado pelo ministro Alexandre de Moraes, etc. E aí, no final, a gente fazia os pedidos dos mais diversos, pessoas que tinham comorbidades pediram pela liberação por conta das comorbidades e etc. E o Ministério Público se manifestava também lendo um script. A gente teve caso, e aí eu também tenho como provar, como disse a doutora Gabriela, que o Ministério Público nem sequer leu. Ele botou um vídeo que ele gravou sobre a fala dele. E aí a gente viu o maior absurdo e aberração jurídica que se possa imaginar. Eu já vinha vendo declínio e relativização do nosso direito durante algum tempo. E eu falava e as pessoas, tipo, não, mas é um caso específico e etc. E aí, quando a gente veio para os atos do dia 8 de janeiro e dia 9 de janeiro, aquele negócio se tornou maior, mais avolumado, e graças aos advogados particulares que estão aqui hoje, que a gente não tem um silêncio perpétuo. Porque, segundo o ministro, quando visitou as nossas assistidas lá na colmeia, ele disse que se elas estivessem com defensoria pública, elas já estariam soltas. E aí, naquele momento, ele feriu toda a advocacia, toda a classe, e a gente não viu a OAB falar nada.
mas continuamos lutando, porque o nosso trabalho é lutar e dar voz a esse pessoal que está calado, amordaçado lá dentro. E aí a gente foi caminhando com essas audiências de custódia e tentando achar os autos do processo, porque o que a gente tinha era uma parte pequena, só o auto de prisão. E até hoje, inclusive, a gente não tem o laudo de corpo de delito que eles fizeram no IML. A gente não tem acesso a isso. E aí, lá no processo da 15ª Vara, o juiz declinou a competência dele de julgar o caso, encaminhando para o STF, com base na conexão no inquérito 4781, que é o inquérito conhecido como inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news, que foi aberto em, salvo engano, 2019, pelo ministro, na época, presidente, ministro Dias Toffoli, e ele deu a relatoria lá na sessão para o ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente tem um inquérito de 2019. Quando eu olhei aquele ali, eu achei uma coisa esdrúxula, porque a gente sabe que inquéritos, eles têm um prazo de 10 dias quando se tem aquela pessoa que está ali no inquérito solta. Não, prazo de 10 dias para quando se tem a pessoa presa e 30 dias para quando se tem solta. E a gente tem um inquérito desde 2019. E esse mesmo inquérito que está lá rodando desde 2019 foi pedido pela representante do Ministério Público da União, a doutora Raquel, à época, que era a representante, ela pediu o arquivamento desse inquérito, porque o inquérito deveria ter sido pedido pelo Ministério Público, ela pediu o arquivamento, que não foi aceito pelo ministro relator Alexandre de Moraes, e esse inquérito continuou. E as pessoas que eram inclusas nesse inquérito, quando elas pediam acesso ao inquérito, vinha só uma parte do inquérito. A parte que cabe a você é essa. Então, aquele acesso amplo e restrito que o advogado tem direito, não se tinha. E aí surgiu um outro inquérito, que foi o 4879, que ninguém tem acesso até hoje. E todos os nossos estão dentro do 4879, que é dito como um inquérito dos atos antidemocráticos. Mas a gente não sabe mais hoje em dia o que é um ato antidemocrático, porque a gente também não sabe o que é verdade e o que é mentira. Verdade ou mentira ficou relativo também. E ato antidemocrático também. Se você vai para uma internet e você critica alguma coisa, você pode estar incorrendo num crime imaginário, porque não existe o crime de fake news. Você pode estar incorrendo num crime imaginário e ser incluído no 4781. Ou você pode estar cometendo um crime de um ato antidemocrático também imaginário, porque a gente não sabe também mais o que é ato antidemocrático, e ser incluído no inquérito 4879. E aí, desse inquérito, surgiram vários outros. O 4922, que são das pessoas que estavam no dia 8 e foram pegas nas redondezas, ou não nas redondezas, como teve gente que foi pego no Mané Garrincha e foi incluso no 4922, e o 4921, que eram das pessoas que estavam no QG, na frente do QG, se manifestando ou orando, né? Na nossa Constituição, a gente tem o direito a se manifestar, o direito à reunião, o direito a professar a sua fé. E não foi o que a gente viu que esses direitos foram tomados dessas pessoas. Inclusive, nesse dia dessa visita que o ministro fez, ele viu as senhoras, que foram os primeiros nomes que elas foram levadas, orando, todas de joelho em oração. E aí a gente traz essa questão do porque a mídia amplamente divulgou que os E o que me surpreendeu muito é que quando eu entro em qualquer mídia, quando a gente vê um caso de... E aí eu falo porque, como sou mulher, é uma das violências que eu acho mais graves e mais horrendas para nós, mulheres. A gente vê lá, suspeito. Ele pode estar em cima cometendo, mas ele vai ser um suspeito.
Mas as pessoas que a gente está assistindo aqui eram vândalos, eram golpistas. A mídia só mostra eles assim. A mídia não coloca eles como suspeito de tentativa de golpe ou suspeito de um ato antidemocrático. Então, existe aí uma balança que pesa mais para um lado. E aí não tem como a gente não trazer que isso seja por uma ideologia. Não queria acreditar e não quero acreditar, tenho a boa fé de não querer acreditar que seja por cunho ideológico, por não gostar do que essas pessoas estão defendendo, que é a família, que são os costumes, que é a religião. Então, eu não quero acreditar que seja por isso. Essa Constituição da gente que está sendo usurpada, agora está sendo ferida de morte, a Constituição de 1988, ela é conhecida como Constituição Cidadã, porque ela veio para pôr fim no autoritarismo. E por uma intempérie aí do destino, ela está sendo rasgada, ela está sendo utilizada da forma que quer. Então, mudando a legislação, você pode ler de cabo a rabo, reler de trás para frente, de frente para trás, que você não encontra substância jurídica ali para o que estão fazendo. E aí a gente traz esses direitos fundamentais dessas pessoas, como foi bem falado aqui, sobre a alimentação. A alimentação é um direito que traz o direito à vida, né? A pessoa sem alimentação, a gente sabe que a pessoa morre. Então, ela é um direito à vida. E ele é um direito também à dignidade da pessoa humana. A gente sabe que os princípios, quem estudou direito sabe, né? A gente até já duvida, né? Do que a gente estudou na faculdade. Mas que os princípios, eles não se sobrepõem um ao outro. Mas não existe princípio mais salutar do que o da vida, né? E em alguns momentos o princípio da dignidade da pessoa humana, ele se sobrepôs aos outros por conta do valor que ele tem, né? E por que para essas pessoas que estão lá detidas, ou as que estão de tornozeleira eletrônica, que não podem ir para a igreja no domingo, que não podem trabalhar no sábado, por que essa dignidade da pessoa humana não serve para elas? Por que foi tirado dessa Constituição que é a que está sendo aplicada para elas? E aí a gente traz também a competência do STF para julgar esses crimes. O STF, nesses casos, é incompetente, porque a nossa Constituição, no seu artigo 102, ela traz como é que o STF, para que é que o STF pode julgar em ações originárias, que é como essa ação originária, quem são as pessoas que ele pode julgar. E eu li já várias vezes, eu não sei se a minha Constituição é diferente da dos meus colegas, mas não tem nenhum dos que a gente está assistindo agora. Então, eles não se encontram lá em nenhum lugar. Eles se encontram no artigo 109, no inciso 4. Eles eram para estar respondendo através dos juízes federais nas varas federais. E aí, o ministro traz o artigo 43 do Regimento Interno do STF, que diz que os crimes cometidos contra o STF serão julgados por ele. Ok. Mas não foi todo mundo que cometeu algum crime dentro do STF. As pessoas do 4921, que são as do QG, principalmente, eles estavam na frente do QG, não chegaram nem perto do STF. É arriscado, se você perguntar, eles nem saberem qual é o prédio do STF. E eles estão sendo julgados pelo STF. Então, a falta de individualização, que a gente sempre vem batendo nessa falta de individualização, faz com que isso aconteça. A gente coloque todo mundo dentro da mesma panela e bata aquele caldo ali e vai todo mundo nesse comboio. As denúncias que a PGR fez, eu passei, e aí eu já tenho meio que uma perseguição com isso, né, de plágio. Eu passei no antiplágio, eu escrevo, né, eu faço pesquisa, então tudo eu tenho que passar no antiplágio para ver o que é que está acontecendo, né, para não responder por um crime de plágio. E as denúncias, a comparação das denúncias, elas davam 98% de semelhança. Se não for genérica, só muda o nome da pessoa. E
Aí eu peguei também, eu disse, não, vou pegar aqui o depoimento dos policiais que fizeram a condução, dos policiais que estão como testemunha, e vou passar no antiplágio também, porque tá tudo muito estranho. E no antiplágio, os depoimentos davam 93%, que também só mudava o início. E aí eu pergunto, se tem como eu falar sobre essa audiência pública que a gente está vivendo aqui, e eu contar a mesma história da doutora Emanuela, colocando, inclusive, nas ordens as palavras iguais. Se tem como eu contar o que eu vivenciei, principalmente depois de um momento de estresse. Coronel Meira, com certeza, sabe o que é um momento de estresse.